Olá, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos falar um pouco sobre o PIS e a COFINS, no monofásico, principalmente um produto aqui Não está aparecendo o áudio. da empresa Simples Nacional. Não está aparecendo áudio, Igor? Não, está atrás. Apareceu. Não, tranquilo. Pessoal, só dando um ajuste aqui na parte técnica, confirmando aqui que se o áudio está sendo ok. Mas pessoal, é o seguinte, quem tiver dúvida, alguma pergunta para fazer, manda no chat, que a nossa equipe vai estar aqui respondendo vocês, passando para a gente qualquer coisa também, para a gente poder estar passando para vocês aqui, beleza? Então, vamos falar um pouco sobre alguns setores, né, mais afetados, como é feita essa tributação, né, como ocorre essa tributação, como a gente pode trazer uma solução para o cliente, como é feita essa classificação, né, do PIS, do COFINS, em cada item, alguma argumentação, né, sobre as vendas, a maneira que você vai conversar com o seu cliente, né, vai abordar seu cliente, né, quais são esses clientes em potenciais, né, vocês podem estar indo atrás para você aumentar aí, se você for contador, você está aumentando aí a sua receita, né? Seja advogado ou mesmo se você é um empresário que está atuando nesse ramo de recuperação tributária. Só um instantinho aqui. Então, pessoal, é o seguinte, né? Vamos entender um pouco o que é esse PIS e a COFINS monofásico, né? Que é esse produto monofásico. Não é difícil, é algo bem simples. Vamos falar um pouco aqui do Simples Nacional, né? Que é o imposto, no caso, né? Bem simples falar aí, o tributo ou a guia, né? Que o cliente vai pagar, ele engloba aí vários tributos, né? E aí tem o IPI, o PIS, né? A COFINS, ICMS, ISS. Então, assim, quando o seu cliente, né? O cliente do contador, ele vai, no final do mês aí, ele vai fazer o pagamento dos tributos, acaba saindo apenas uma guia, né? Então essa guia ele acaba pagando aí vários impostos, tudo embutido, né? No caso do Simples Nacional. Então assim, qual que é o que a gente precisa fazer? É separar, no caso, os produtos que são monofásicos, né? Então assim, as empresas do Simples, ela tem um direito de reduzir esse PIS e COFINS, tá? Então assim, é apenas fazer um cálculo para a gente poder fazer a separação desse imposto aí do PIS, desse tributo aí do PIS e da COFINS, tá? Hoje nós vamos aí passar essas oportunidades de recuperação tributária, né, para poder aplicar nas empresas aí no seu escritório. Então assim, o que é o PIS e a COFINS monofásico, né? Aqui o regime monofásico do PIS e da COFINS é o mecanismo cuja tributação é concentrada no fabricante ou no importador. Então assim, foi uma maneira que o governo encontrou de poder controlar um pouco mais o imposto sobre alguns produtos, né? Justamente para quando chegar lá no vendedor final, ele não ter essa questão de não precisar pagar imposto, né? Ou sonegar imposto. Então o governo achou por bem, maneira mais fácil dele conseguir controlar a venda desses produtos, né? A tributação desses produtos. Então ele criou essa forma de tributo lá na cadeia, né? Lá no início da cadeia, né? Ou seja, no fabricante ou no importador, né? No caso ICMS-ST, né, que é a substituição tributária, acaba sendo semelhante a esses produtos monofásicos. Nesse caso, como esses tributos já são recolhidos integralmente lá no início da cadeia, né, como a gente já falou, lá na indústria ou nos importadores, ou seja, seus revendedores são isentos, né? Tem a lei aqui 10.147, essa lei já vem regulamentar isso, que esses revendedores são isentos, eles não têm obrigação de pagar esses tributos novamente, né? Então assim, a indústria já recolhe para todos
os revendedores, né, que vem para frente, todos atacadistas, os varejistas. Então, né, a indústria ali, quem fabrica ou quem está importando já recolhe para todos esses segmentos. Então não tem necessidade do seu cliente lá ser uma distribuidora, ou seja, o mercado não tem obrigação dele recolher novamente esses tributos, no caso, quando o produto for monofásico. Então assim, note que as empresas do Simples Nacional deveriam segregar, ou seja, separar suas receitas provenientes dos produtos monofásicos. Ou seja, quando você vai apresentar a sua folha ali para poder tirar a guia, né, para você pagar, você deveria separar os produtos que é monofásico dos produtos que não é monofásico. Então assim, é algo que as empresas já deveriam fazer, porém como é algo que a Receita não disponibiliza informações, então acaba às vezes a empresa não sabendo como lidar com isso e acaba, quando passa para o contador, passa tudo embutido e simplesmente é feito a guia para ele pagar e não é separado esses produtos, tá? Então isso aí é algo que acontece demais nas empresas, né? Várias empresas optando pelo Simples, ao gerar a guia única sobre toda a receita bruta, acaba pagando o PIS e a COFINS novamente, tá? Então assim, o que ele poderia estar economizando, né, gerando fluxo do seu caixa, ele acaba pagando esse tributo a mais. O Código Tribunal Tributário Nacional determina que o pagamento indevido ou a maior, né, deva ser restituído. Então, por isso as empresas ela deve ajustar imediatamente a qualificação dos seus produtos, né, para poder justamente separar esses produtos que é monofásico dos produtos que não é monofásico, né, para poder não pagar tudo junto. Então, as empresas elas precisam fazer a classificação correta desses produtos, tá? Buscar a restituição perante a Receita Federal do Brasil e tudo que foi pago indevidamente nos últimos 5 anos. Então você consegue recuperar os últimos 5 anos desses produtos pagos, desse tributo pago indevido ou a maior, tá? Ou seja, aí durante 60 meses para trás. Exatamente o mesmo raciocínio aplica sobre ICMS em relação aos produtos sujeitos a substituição tributárias, tá? É um pouco diferente, não é exatamente o mesmo tributo, mas se assemelha justamente pelo fato de ser um produto que é tributado lá na indústria ou na importação, tá? No importador. Então assim, o que acontece aqui? Trata-se de um pagamento indevido, né, que deve ser buscado pelas empresas que efetuaram. Afinal, em qualquer tempo, a economia é válida. Então, se é uma empresa do Simples e trabalha com produtos, venda de bebidas, né, assim, mercado, distribuidoras, farmácias, né, que tem grande parte das farmácias tem produtos monofásicos, então elas têm que buscar. Então, nós, como empreendedores, né, como empresários, advogados ou contadores, nós temos a oportunidade de ganho em cima dessas empresas, né, trazer um benefício para elas, automaticamente a gente gera um benefício para nós. Então assim, o que é a restituição do PIS e da COFINS monofásico? As empresas optantes pelo Simples Nacional têm o direito de reduzir o valor do PIS da COFINS monofásico nas vendas do cálculo do imposto. Tal fato é ignorado ou desconhecido, né, o que eu já falei um pouco anterior. Antigamente as empresas, né, até hoje na verdade as empresas, elas acabam não entendendo justamente a importância de todos os códigos ali dos produtos estar certo. Então às vezes você pega uma empresa que os códigos estão totalmente errados, e aí um produto que é monofásico está dentro de um código de um produto que não é monofásico, ou seja, o cliente acaba aí pagando imposto em cima de um produto que ele não precisaria pagar, né, esse tributo do PIS e da COFINS, tá? Então assim, mas aí no caso a gente tem também uma boa notícia, que a gente pode receber de volta esses impostos, né, pago a mais,
sem processo judicial, apenas por processo administrativo. Isso, no caso, é um direito, né, que a Receita disponibilizou uma ferramenta para agilizar essas restituições. Então, assim, a Receita tem o site dela que você consegue entrar lá e pedir essa restituição. E aí, dentro aí de 60 dias, aí, uma média de 60 dias, o dinheiro já está de volta na conta do cliente. Tá? Então, assim, a restituição do PIS e da COFINS monofásico é a possibilidade de restituir os valores pagos a maior, quando indevidamente tributado no quesito do PIS e da COFINS nos últimos 5 anos. Né? O que justamente a gente já vem falando nos outros slides, que se você tem uma empresa que tem produtos monofásicos, você consegue fazer essa análise, separar esses produtos que é monofásico e consegue pedir a restituição aí dos últimos 5 anos. E a Receita disponibiliza o site para você fazer esse pedido e aí, em média de 60 dias, esse dinheiro já está na conta do contribuinte. Tá? Então, assim, alguns setores que são afetados, né, por esse regime aí tributário, que acontece essa parte dos monofásicos, tá? Assim, todos os regimes tributários, eles têm essa parte da restituição, né? O lucro real, o lucro presumido, porém, o Simples Nacional que atua como mais revendedores, atacadistas, né? Por exemplo, o lucro real presumido são empresas muito grandes e às vezes acaba trabalhando com outros segmentos. Então, o Simples Nacional é um segmento que mais tem esse tipo de, digamos assim, de restituição, justamente que são açougues, são açougues, são bares, são restaurantes, né, borracharias, supermercados. Então, assim, são uma empresa, às vezes, de pequeno e médio porte, que estão ainda no Simples e acabam sofrendo com essa bitributação, né? Então, assim, na prática, normalmente os revendedores atacadistas não conseguem se enquadrar no Simples Nacional. Sendo assim, é mais provável que as empresas tenham direito, caso elas sejam o comércio varejista, né? Então, assim, vamos ver, a gente tem que analisar, nós que estamos nesse ramo, trabalhando nessa recuperação de crédito tributário, a gente tem que analisar também os segmentos que nos dar, né, um maior retorno. Um exemplo, se você for prospectar alguns clientes, você vai analisar o cliente que você acredita que vai trazer um retorno maior. Porque existem segmentos que têm, sim, produto monofásico, mas às vezes é um segmento que o retorno vai ser muito pequeno, às vezes não compensa. Às vezes você faz lá, analisa os 5 anos, né, para trás do cliente, e às vezes você consegue lá apurar apenas R$500, R$200. Então, assim, você perde tempo, gasta, né, com a equipe e não tem um retorno. Então, por isso é importante a gente prestar muito bem atenção no segmento que a gente vai atender. Né? Um exemplo, bebidas, que vocês encontram tanto no mercado como em distribuidoras, que é uma quantidade chega de 70%, né? são produtos monofásicos. Então, você consegue ter uma possibilidade de um ganho maior. Aí vem questão de postos de combustíveis, papelarias, são empresas que têm uma possibilidade de ganho alto, né? Você consegue aí ter um retorno, tá? Farmácias. Então a gente tem que ficar atento para não também sair indo atrás de cliente que às vezes não tem um retorno significativo. Aqui a gente já tem um exemplo, né, de alguns produtos monofásicos que a gente já dá de ficar atento em qual empresa que eu consigo ir para manter o retorno, né? Então, loja de baterias, amortecedor, óleo, aonde a gente vai encontrar esses itens, né? Em oficina, né? Oficina mecânica. E aí a gente encontra, tem pneu, chicote, faróis, para-choque. Então, quando você vai falar com o cliente, você pode usar esse argumento, né? Você conversar com ele e explicar, olha, esse produto que você vende aqui, ele é possível, né, estar como monofásico, ou seja, pagar imposto. Esse imposto já foi pago lá na indústria, no importador, e agora quando você vai pagar a sua guia, você não precisa pagar esse tributo novamente. A gente tem que separar
Então a gente consegue aí se recuperar os últimos 5 anos, né? Você vai estar explicando para ele, vai estar usando algum argumento, e aí você pode passar para ele alguns possíveis produtos que ele vende, né, dentro da loja dele, que são possíveis de monofásico, né? E aí tem outros exemplos aqui, como água, cerveja, aqui nós já falando um pouco de bebidas, né? Principalmente dentro de mercados e distribuidoras, vende muita bebida. Tem a questão de produtos, produtos para pele, né? Que são cremes, tem as tintas de cabelo, tem protetor solar, medicamentos que geralmente vocês encontram em farmácias. Então você consegue ter uma média de 70% dos produtos vendidos em farmácia que são produtos monofásicos. Então, sim, é um argumento que você vai conseguir passar para o seu cliente explicando a possibilidade do ganho dessa restituição para ele. Então, assim, vamos falar um pouco aqui do percentual dos principais segmentos, né, que pode ter esses produtos monofásicos. Então, peças automotivas. Dentro dessa oficina mecânica, né, se ele trabalha muito vendendo peças automotivas, 60% dessas peças pode ser produtos monofásicos. Então, você consegue ter um argumento muito bom em questão de oficinas. A bebidas frias chega de cerca de 80%. Então, você consegue chegar numa distribuidora e apresentar o seu produto ali e ter um bom argumento. Medicamento chega a 70%. As lojas de comércio chega a 60%. Os mercados é de 20% a 30% ali, uma média. E também tem os implementos agrícolas, tá? Está em torno de 60%. Então, essas aqui são as principais empresas, setores, né, produtivos que vocês conseguem, às vezes, alcançar um melhor resultado, tá? Então, assim, como é feita essa tributação? Antigamente, os contadores, né, vamos dizer assim, que é os que trabalham diretamente com o cliente, que faz esse tipo de serviço, olhar o faturamento da empresa, né, e o faturamento do mês, e comprovava com a tabela Simples Nacional e tributava esse valor. Né? Se a empresa vendeu 300 mil, ele olhava lá na tabela do Simples Nacional, né, o correspondente percentual desses 300 mil, e tributava em cima desse valor. Né? Antigamente chamava essa tabela de redução Z, onde as informações eram retidas no cupom fiscal. Né? Então a informação está no cupom fiscal, simplesmente pegava o valor cheio lá e tributava. O principal problema, né, nesse método é que a alíquota é composta por muitos tributos, né, como por exemplo o ICMS, IPI, INSS, o PIS e a COFINS. Então são vários tributos, não são só um ou dois, né? São vários. Então com isso não conseguiu analisar quais produtos eram monofásicos, né? Como era mais difícil, não tinha sistema, era mais difícil. Para você fazer manual é muito complicado. Já pensou você ter que separar produto por produto, tudo manual, colocar ali às vezes no Excel, é algo bem complicado. Então até por falta também de informações, né, você não conseguia fazer a segregação dessa receita corretamente. Juntava tudo e acabava tributando, né? Isso ocasionava essa bitributação dos produtos monofásicos. Então, assim, como é feita a tributação por essa dificuldade, né, que a gente já falou agora há pouco, de ter vários impostos, tudo junto e ser uma única guia que vai pagar, né, o Simples Nacional, acontece então essa bitributação, né, tributar duas vezes. Então essa falha trazia para o cliente um prejuízo aí de cerca de 4 a 5% maior na empresa, né, agora você imagina, dependendo do valor da empresa, aumentando aí o gasto dela, aí né, pagando tributos 4 a 5%. Às vezes poderia estar pagando o salário de um funcionário, né, com a diferença dessa, dependendo, logicamente, do faturamento da empresa. Então, assim, atualmente fazemos esse procedimento via SAT, né, onde temos os arquivos XML e dessa forma a parametrização ficou um pouco melhor para os contadores.
Então hoje é um pouco mais simples. Outra dica é ficar atento ao cadastro dos produtos NCM, né, que a gente vai falar um pouco desse NCM, que é onde existem os códigos dos produtos, né? É uma tabela que na verdade não é só do Brasil, é do Mercosul também. Então essa tabela engloba aí os códigos de todos os produtos que é comercializado, falando aqui do Brasil, né, dentro do Brasil. Então assim, tem que tomar cuidado porque quando você pega esse código lá no NCM do determinado produto, um exemplo, uma caneta, vai ter a caneta tal, você vai olhar e vai ver qual que é o código dela, né? E aí, se esse produto é um produto monofásico e está com o código certo, lá na frente o contador pode até ver, localizar que é um produto monofásico e separar ele para não pagar novamente esse tributo. Porém, se o cliente, né, tiver com o código errado, se a caneta for um produto monofásico e o código dela está de outro produto que não seja monofásico, vai dar errado. Então, aí o ideal também é sempre analisar, né, se você é o contador, você analisar todos os produtos que o cliente está comercializando ali e tentar ajustar e conversar com o cliente para poder fazer esse ajuste para não ficar pagando imposto a mais, né? Você vai trazer um benefício. E se você está em busca de cliente, isso aqui é uma oportunidade de você falar para o seu cliente: olha, eu tenho uma solução para você aqui, para você, porventura, trazer uma economia para a sua empresa. Além de você conseguir restituir esses 5 anos para trás do cliente, você vai, daqui para frente, você vai conseguir também economizar a guia dele, na guia, né, quando ele for pagar, vai conseguir dar uma economizada, porque você está ajustando cada item em seu devido produto, tudo organizado, para ele poder, quando ele for pagar a guia corretamente dos impostos, corretamente, não pagando tributação. Então, assim, a nossa empresa, a Êxito, ela ajuda nessa classificação desses itens, né? Um grande desafio para as empresas é conhecer toda a legislação tributária vigente e aplicável, né? Porque como tem várias legislação, várias leis, a gente tem que ficar atento, né? Tem que estar sempre buscando se ajustar nessas leis para poder atender da melhor forma o cliente, né? De acordo com um estudo, olha bem, isso aqui é muito importante para a gente ficar atento. Ó, de acordo com um estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, de tributação, desde a Constituição de 1988, o Brasil já editou cerca de 5.400 milhões de normas, né? Então, assim, diariamente aí são cerca de 40 normas por dia que, né, em dias úteis, colocando só dias úteis, né, são cerca de 40 normas por dia são editadas. Então, assim, são muita coisa, muita informação, muita norma que é colocada em prática, que se a gente não tiver todo dia de olho, a gente não consegue atender o cliente da melhor forma, né? Então, o intuito de hoje estar aqui também é passar essas informações para a gente poder ficar sempre observando, poder atender o cliente da melhor forma. Então, assim, quando lidamos, né, com operações comerciais do PIS e da COFINS, os produtos e serviços podem ser classificados das seguintes categorias. Existe a categoria dos tributários normal, né, dos monofásicos, que é o foco hoje aqui, né, o monofásico, falar um pouco sobre o monofásico. A substituição tributária, que é um pouco semelhante ao monofásico. A alíquota zero. Lembrando, pessoal, que no Simples Nacional não tem como você não pagar o imposto ali se tiver alguma alíquota zero, tá? Eu estava fazendo algumas pesquisas e eu vi que tem empresas que fizeram essa parte aí da alíquota zero, só que não é correto fazer, tá? É só dos produtos monofásicos. Simples Nacional, somente produtos monofásicos, tá? Então, assim, ficar atento para não cometer esses pequenos erros que, né, por falta às vezes de informação ou de prestar atenção, acaba ocorrendo. Então não existe só a categoria do monofásico, mas existem várias categorias, né? Tem isenção, não incidência. Então essas categorias, na verdade, são formas do governo às vezes ajustar algum incentivo fiscal que ele pode estar fazendo em determinado produto para poder aquecer aí a economia. Então ele pode usar
uma dessas categorias, tá? Mas o nosso foco hoje é produto monofásico. Então, assim, nem a classificação do PIS da COFINS, as empresas do Simples Nacional podem classificar suas operações comerciais item a item conforme as opções acima, né, que a gente vai falar logo a seguir. Contudo, considerando que aqui o nosso objetivo é comentar sobre a tributação concentrada para o PIS e da COFINS, vale destacar que o nosso foco é a classificação cuja condição seja monofásica ou a substituição tributária. Tá? Então vamos prestar mais atenção nessa parte do monofásico, tá? Ali está a substituição tributária, mas vamos focar hoje só no monofásico. Então aqui tem algumas alíquotas, né, que são aplicadas sobre o PIS e a COFINS. Então aqui 2,20%, né, para o PIS e 10,30% para a COFINS sobre as receitas com venda pela indústria ou importador, né? Lembrando que isso aqui é o importador que está pagando, tá? Esse pessoal que eu estou falando é sobre a indústria ou importador, não é o imposto aqui já do revendedor final, tá? Então, tem alguns produtos também classificados na TPI das exposições. Então, aqui tem essas posições aqui, lá, são as posições lá da tabela NCM, que aí são classificadas de produtos monofásicos, né? Isso aí existe uma tabela da NCM que a gente não colocou aqui, são muitos produtos. Né? Se jogar no Google lá, você colocar a tabela NCM, vai aparecer todos os produtos e os códigos desses itens, né? Lá na NCM. Aqui a gente só está falando um pouco sobre essa parte da indústria. Tem a lei também 10.865 de 2004, que disciplinou que as importações de alguns produtos farmacêuticos sejam aplicadas alíquotas. Então aqui, esse slide aqui a gente está justamente usando de argumento que essa tributação feita aqui no PIS da COFINS, desse produto monofásico, é feito somente lá na indústria ou no importador. Então aqui está um valor alto que eles já pagam, então não precisa o seu revendedor aqui, seu cliente final aqui está pagando novamente esse imposto. Aí tem alguns outros códigos aqui na indústria, na instrução e importação de produtos farmacêuticos classificados nas posições. Então aqui essas posições aqui são as posições que também tem lá na tabela NCM, tá? São os códigos dos produtos. Então assim, aqui eu coloquei algumas coisas justamente para a gente entender que existem vários produtos dentro da linha farmacêutica que são produtos monofásicos, que às vezes as farmácias estão ali pagando novos tributos, tá? Então, farmácia é um segmento aí que traz um retorno considerável na questão de recuperação tributária. Então, dessa forma, a Receita disponibilizou o sistema simplificado da restituição para os contribuintes Simples Nacional e empreendedor individual. Eu falei anteriormente, né, que a Receita já estava com esse sistema, só que o sistema dela é simplesmente para você pedir a restituição, não é para você fazer essa separação aí desses produtos. A separação desse produto você tem que fazer com a sua equipe interna, né? Por meio de algum programa, um software, que você vai conseguir fazer essa separação de uma forma mais simples, né? Na nova sistemática, o contribuinte que tenha efetuado pagamento indevido ou maior, né, do que deveria, referente aos tributos federais administrados pela Receita Federal, pode solicitar a restituição diretamente no portal do Simples. Então, ou seja, se você entrar lá no portal do Simples, você já consegue pedir essa restituição, tá? Lembrando que lá é para você pedir a restituição, não é para você fazer essa separação dos produtos. Isso aí você tem que fazer com sua equipe interna. Então, com o pedido eletrônico, o procedimento da auditoria do crédito e do pagamento da restituição estará concluído em média de 60 dias, tá? Desde o pedido que você faça lá na Receita. Além da facilidade, né, para o pedido e agilização da auditoria dos créditos
e o pagamento da restituição, o contribuinte ainda pode acompanhar o andamento. Então você tem vários benefícios aqui. Além de você pedir, você consegue acompanhar o andamento desse processo, ó, que ele vai ser pago para o cliente ou não. Então assim, se você tem seus clientes que você está fazendo essa apuração, terminou, e você chegou na Receita e pediu o ressarcimento, né? Você consegue acompanhar ali de todos os seus clientes conforme se ele vai ser pago, o dia que vai ser pago, para poder você estar acompanhando certinho o seu cliente. Isso tudo lá no portal do Simples Nacional. Então vamos fazer aqui uma pequena simulação, uma ideia de como poderia ser esse ganho do cliente aí em cima dessa recuperação. Então vamos imaginar alguma situação. Né? Para uma empresa aí que teve 300 mil de faturamento dentro de um determinado mês, ou seja, dentro do mês ele teve lá 300 mil de faturamento. Então desse valor deve identificar o montante que se enquadra a tributação concentrada para o PIS da COFINS na revenda. Tá? A título de exemplo, vamos considerar que 60 mil, ou seja, desses 300 mil, 60 mil foram produtos vendidos em condição normal, ou seja, né, tem a tributação normal, não teve produtos monofásicos. E desses 300 mil, 240 mil foram receitas em condições de incidência concentrada, né, ou seja, produtos monofásicos. Então nós temos os 300 mil, nós temos 240 mil reais que foi de produtos monofásicos. Então no ato da apuração, quando corretamente segregado, ou seja, separado, quando corretamente é separado o produto monofásico do produto que não é, o próprio PGDAS, né, se encarrega de apurar corretamente o DAS, ou seja, a guia ali do cliente pagar, de acordo com as receitas informadas. Se você informar corretamente, se você informar corretamente, o sistema já vai te dar o resultado ali. Então, anteriormente, sem a segregação, né, sem a separação desses produtos, os valores da DAS, né, dessa guia, seria muito maior, pois na base de cálculo constava as mercadorias com a isenção, ou seja, constavam mercadorias monofásicas pagando o PIS e a COFINS. Então, a ideia aqui, se você tem o seu cliente, é separar esses produtos. Pegando uma tabelinha um pouco maior aqui, um exemplo. Então, vamos colocar um exemplo de uma empresa aqui, né, empresa X. Ela obteve um faturamento aí de mais ou menos 3,5 milhões, né? Ou seja, então, pegando aquela faixa, aquela tabela do Simples, digamos assim que ela vai estar lá na quinta fase, né? Na quinta faixa. Desse valor identificado um montante de 240 mil referente à venda de produtos monofásicos. Então, ela tem um faturamento aí, um exemplo de 300 mil, 240 mil é produto monofásico. Só que a questão é que quando essa empresa tem um faturamento de mais de 3 milhões, né, por ano, ela já está na quinta faixa, então ela vai pagar aí uma alíquota aí mais ou menos de uns 14,30%, né, em cima da guia, ou seja, do montante ali, do valor cheio. Porém, desses 14,30, 2,22 corresponde ao PIS e a COFINS. Então, como é que você vai fazer a guia do cliente, né? Como as empresas, os contadores, né, os escritórios de contabilidade faziam antigamente, fazia esse montante cheio, né, os 14,30%, né, e tirava a guia. Só que o certo é separar esses produtos e pegar esses 2,22 que é correspondente ao PIS ou COFINS e separar. Então, assim, com o faturamento mensal, né, vamos colocar aí de 300 mil, 14,30% deveria ser tributado sobre esse valor, né? Ou seja, a empresa teria que pagar aí R$ 42.900 no Simples Nacional, né, nessa guia. Então, se a empresa fatura aí uma média de 300 mil no mês, ela está na quinta faixa, então ela teria que pagar aí uma média aí de R$ 42.900 no Simples Nacional, né? Lá no DAS, tá? Então, assim, onde a gente tem que ter atenção? É justamente aqui. Por quê? Suponha que a empresa, né, essa empresa aí não saiba informar qual o montante de suas vendas correspondentes nas condições monofásicas. Então, assim, ela vai pagar os 42.900 cheio. Ela não vai conseguir economizar nada, né? Ela não vai deixar de pagar, ela vai pagar cheio porque ela não teve um especialista para fazer essa separação.
Então, assim, entretanto, procura com a gestão tributária do seu negócio identificar que sobre o total dessa venda, ou seja, esse exemplo aqui pegando 240 mil, se refere a venda de produtos de PIS com fins na condições monofásicas. Então, ou seja, de 300 mil, se eu tenho 240 mil de produtos monofásicos, eu não posso pagar a tabela cheia, não posso pegar a guia do DAS ali e pagar com, né, todo cheio. Eu tenho que fazer essa separação. Então, assim, como é que eu vou fazer esse cálculo? Então, assim, eu tenho em mente o seguinte: se a empresa está na quinta faixa, né, então essa alíquota seria de 14,30 e o PIS e a COFINS corresponde a 2,22, né? Tem o PIS seria de 0,39% e a COFINS seria de 1,82%, tá? Então, assim, lembrando que dentro dessa guia não existe só o PIS e a COFINS, né? Existem vários outros tributos que a gente já falou lá no começo. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui para não misturar. Outro detalhe, desses 240 mil, se eu for fazer a separação dos produtos monofásicos, eu não posso deixar de tributar ele. Por quê? Porque dentro dos tributos não existe só o PIS e a COFINS, tem os outros tributos. Então, quando eu vou aqui pegar esses 240 mil que corresponde aos produtos monofásicos, o cálculo que eu vou fazer é só segregar os 2,22% correspondente ao PIS e a COFINS. Os demais, né, que são os outros tributos, eu vou pagar normalmente, eu não posso deixar de pagar. Então, assim, se na venda total o cliente teve 300 mil reais de PIS e COFINS e 240 mil monofásico, o cliente aí está tendo uma economia de 5.328. Então, pegando esses 42.900, né, e for fazer essa diferença, o cliente está tendo uma economia de 5.328. Então, é um valor que ele estaria pagando aí, dependendo da folha de pagamento do funcionário, 2 funcionários, às vezes até mais, dependendo da sua folha de pagamento. Tá? Então, assim, algo importante é você levar isso como um argumento para o cliente. Se o cliente tem um valor considerável de produto monofásico, eu consigo fazer essa diferença, né, de 2,22 aqui, né, como exemplo, e separar e tirar aí um retorno para o cliente. E se eu pegar esse valor e multiplicar para os últimos 60 meses, o retorno que o cliente vai ter vai ser muito grande. Então vamos aqui pegando aqui essa questão da gestão fiscal, né? Então o que a gente falou aqui? Pegou um exemplo da tabela cheia, né? O valor dele pagar cheio, né? Como se ele estivesse ignorando todos os produtos monofásicos, seria de 42.900. E com a gestão, né? Com a sua com seu conhecimento, né? Você vai apresentar para o cliente, conversar com ele, apresentar e fazer essa gestão para ele, você vai conseguir diminuir né, o valor que ele iria pagar para 37.572, né, nesse exemplo. Então, assim, a economia que ele teria mensal seria de 5.328 e a economia anual seria de R$ 63.936. Então, é um impacto muito grande na economia, né? Se você pegar um mercado aí que esteja nessa situação, seria um impacto muito grande na economia dele. Ele consegue aí ter um fluxo de caixa muito maior. Isso tudo são argumentos de venda que você pode apresentar para o cliente. Então, assim, qual seria o tamanho da minha economia? Logicamente, isso depende da faixa de faturamento que o cliente vai estar, né? Se ele vai estar na quinta faixa ou na terceira, isso vai depender muito do faturamento dele. A economia, dependendo, né, a economia pode chegar a 1,8% do total dos produtos vendidos como monofásico, tá? O que basicamente acontecerá é que o montante das mercadorias monofásicas e a substituição tributária ficará de fora do cálculo do valor do PIS e COFINS. Então, simplesmente você está separando os produtos que é monofásico e não está tributando ele novamente, né? Então, a sua economia será os percentuais indicados na coluna do PIS e da COFINS, tá? da tabela do Simples Nacional. Você vai olhar na tabela qual é
o PIS da COFINS, o valor percentual do PIS da COFINS, e você vai saber qual é o valor da economia, né? Quanto você vai conseguir economizar. Para isso você precisa olhar também na tabela aí do Simples Nacional. Deixa eu só mudar minha tela aqui. Então, assim, quais são os clientes em potenciais? Na verdade, eu já vim falando um pouco sobre, né, esses clientes. Então, em todos os regimes tributários, né, que eu já falei anteriormente, que tem o Simples Nacional, tem o Real Presumido, eles são possíveis de restituição. Só que, no entanto, o Simples Nacional é onde tem a maior possibilidade de recuperação, né, devido à simplicidade da informação. Então, exemplo, oficina mecânica, autopeças, né, implementos agrícolas, restaurantes, distribuidores de bebidas, farmácia. Então, tudo isso aí são alguns, digamos assim, ramos de negócios, né, que pode trazer um benefício aí, tá? Que geralmente vendem esse tipo de produto. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, é ficar atento para poder pegar as principais empresas, né, que vende, que pode ter uma quantidade maior de produtos monofásicos. Até para você não perder muito tempo, você chegar numa empresa que às vezes a empresa é simples nacional, só que ela só trabalha com venda de serviço, não tem produto. Então, quando você analisa isso, quais são as empresas que podem ter produtos monofásicos, quais são os produtos monofásicos, você consegue ter um direcionamento melhor dos clientes, possíveis clientes que você vai atender. Então, se você verificou uma empresa, você puxou e viu que ela é Simples Nacional, só que ela só trabalha com venda de serviço, então provavelmente ela não vai ter produtos monofásicos. Então tem que ficar atento. Um exemplo aqui, como você vai ver às vezes autopeças, mecânicas, se você ir numa empresa que é uma empresa menor, pequena, tem que verificar se o cliente está pagando os impostos, porque se ele, porventura, só tirar o imposto baseado nos serviços, então, mesmo que ele vende peça, né, que são possíveis de produtos monofásicos, ele não vai ter nada a receber, justamente porque ele só apresenta os serviços, o valor do serviço. Então, a gente tem que ficar sempre prestando atenção também nesses detalhes. Então, como fazer essa restituição? Qual o passo a passo? Então, primeiro, quando eu estiver já no cliente, estiver apresentando, eu tenho que fazer, comparar um produto ao outro, né? Então, eu tenho que fazer essa análise, o que já foi tributado, como você vai fazer dos últimos 5 anos, tem que fazer o que já foi tributado, você vai separar quais produtos que é monofásico, depois você vai retirar essa tributação, né, que foi duplicada em cima dos produtos monofásicos, lembrando que quando for fazer essa análise, tem que separar esses produtos, né, que é monofásico, justamente para quando você for retirar essa bitributação, você tirar em cima dos produtos corretos, né? Se tiver um produto que não é monofásico, não tem o porquê você ir lá e tirar o tributo em cima dele. Tá? Então, tem que retificar o PGDAs, fazer o pedido de restituição e acompanhar o andamento desse pedido, né? Então, você vai estar ali sempre acompanhando, ali no portal do Simples Nacional, acompanhando, ver se deu tudo certo, se o cliente recebeu, até para você cobrar seus honorários do cliente. Ó, a partir do momento que o cliente recebeu, você tem a prova ali que ele recebeu, então você consegue ir lá e cobrar, no caso, né, o seu honorários. Tá? Como fazer continuando aqui no tema, como fazer a restituição do PIS e COFINS no monofásico, então são duas formas de restituição, tá? Então tem a forma de devolução em dinheiro e tem a forma da compensação, tá? Então quando for uma forma de devolução em dinheiro, o crédito dos PIS e da COFINS apurado será disponibilizado, depositado pela Receita na conta corrente da própria empresa, né? Em até 60 dias esse dinheiro está lá na conta da empresa, tá? Isso aí depois da solicitação, tá? Ou pela compensação, né? Aí o crédito PIS da COFINS localizado será utilizado para abater débitos fiscais, né? Então essa é uma possibilidade. Esse crédito pode ser compensado no próprio DAS, né, do mês, ou seja, todo mês o cliente está pagando, né, esse DAS, então você pode ali compensar esse crédito na hora que ele for pagar, né? Ou seja, o cliente vai diminuir o valor que ele iria pagar, consequentemente vai sobrar dinheiro no caixa dele.
Só que aí, no caso, só pode ser abatido no PIS e na COFINS, tá? Em outro tributo não consegue. Tá? Então, assim, o valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtido pela aplicação de taxa referente do Sistema Especial de Liquidação de Custódia, tá? Ou seja, taxa Selic. Então, quando você fazer essa restituição dos últimos 5 anos, você pedir, né, a devolução, ela já vai vir corrigida aí para o seu cliente, tá? E outra, às vezes até principalmente para quem é contador, às vezes fica com esse receio do cliente achar ruim, que ele às vezes está trazendo esse benefício para o cliente, e às vezes o cliente quer que ele faça, mas sem cobrar um percentual maior. Aqui o contador principalmente pode usar de argumento que esse montante vai vir corrigido, né, para o cliente, e às vezes essa correção, nesse valor a mais de correção que vai vir para ele, às vezes já dá até de pagar os honorários do contador. Então, às vezes o cliente consegue receber o valor líquido lá que ele pagou, né, a mais durante esses anos, e só com essa diferença de taxa de Selic, às vezes ele consegue até pagar o seu contador. Então, para o contador, isso pode ser um argumento de venda. Então, assim, vamos falar um pouco no caso do ganho, né? Que é um ganho alto, o risco não é baixo, logo que é algo que a própria Receita já disponibilizou essa questão do site, você ir lá pedir, né, essa restituição, e tem o STF que já também tem as leis, tudo que ampara, né, para poder o direito, né, dessa restituição. Então, os honorários corresponderão a um percentual do valor da restituição ou da compensação pago após a empresa receber os valores restituídos ou quando a empresa receber a comunicação de compensação do débito. Então, isso é importante, por isso que é importante sempre estar acompanhando a restituição do cliente, né? Ao momento que cair na conta do cliente, você consegue ir lá e pedir seu honorário. O importante, às vezes, de a gente cobrar dessa forma, né? Cobrar só após o cliente receber, de fato, justamente um ponto ali de venda, né? Uma argumentação para o cliente ficar mais tranquilo e você, às vezes, conseguir fechar essa negociação com ele, né? Então, a gente gera primeiro o benefício para o cliente, para depois o cliente nos pagar. Então, se após a realização da análise fiscal não houver créditos a serem reembolsados, então não tem por que você cobrar do cliente, né? Se você fez o levantamento e a análise não teve crédito nenhum, então não tem ali um motivo de você cobrar. Então, o que acontece? Nós aqui, a empresa isso não cobra se o cliente não tiver nenhum valor a recuperar. Mas aí também tem a questão, se você fazer uma análise dentro da empresa do cliente e tiver vários produtos ali que estejam com os códigos, né, de NCM errados, você às vezes pode até combinar com o cliente também um valor para você resolver esse problema do cliente. Aí a questão da gestão ali da empresa do cliente, tá? A Receita Federal, né, essa parte aqui do slide é importante também, que é um argumento de venda com o cliente, que principalmente os clientes ficam com medo da Receita vir atrás deles, né, cobrar, fiscalizar a empresa. Então eles sempre têm esse meio, esse receio, né? A gente que trabalha na parte comercial, sempre quando a gente fala ali com o cliente, conversa com o cliente, a gente sente que ele tem esse medo da Receita vir atrás dele, né? Então, assim, a Receita Federal não tem como prática fazer essa retaliação, né? Você foi lá, cobrou da Receita, para a Receita restituir aquilo que o cliente pagou mais. Olha, se o cliente pagou a mais, por que a Receita iria cobrar novamente, vir atrás como uma retaliação, né? Não tem motivo, não tem porquê, nem tem base para isso, né? Então, assim, quando você perde essa restituição, não é algo que traz conflito entre o cliente e a Receita. Pelo contrário, você está pedindo aquilo que o cliente pagou mais, né? Então, portanto, confie se alguém lhe disser, desconfie, né? Se alguém lhe disser que a sua empresa, se fizer restituição, ficar marcada. Então, se alguém falou para o cliente que ele não pode fazer isso, né? Senão a empresa deve ficar marcada, já pode conversar com o cliente, explicar e fazer o cliente entender que não é dessa maneira, não tem motivos, né? Então, assim, nossa empresa tem vários casos de sucesso como referência, né?
Então, assim, foi restituído os valores, os clientes receberam o valor e não teve problema nenhum com a receita, até porque não tem motivo de ter problema, tá? A restituição do PIS e da COFINS é simples, então ela é simples, ela é segura e não traz qualquer risco para a empresa. É só o produto, só você está pedindo a restituição do que você pagou a mais, então não tem problema, não tem perigo, a não ser que seja uma empresa desqualificada que vai fazer esse levantamento e pega aí produtos que é monofásico, coloca como, né, que produtos que não é monofásico, acaba colocando como monofásico, e pega na hora de pedir a restituição, não pede do valor correto, pede um valor a mais, então aí dessa maneira sim traz um risco para o cliente, mas a nossa empresa, a Êxito, ela tem a total transparência com o cliente e né, tem a seriedade de fazer tudo conforme a lei, tudo conforme o necessário fazer para poder passar a maior segurança para o cliente, entende? Então a gente faz tudo correto, principalmente a gente tem uma equipe totalmente especializada para fazer esse procedimento, tá? Mas assim, se você, sua empresa, faz esse procedimento e é uma empresa séria, não tem por que o cliente ter medo, tá? Então assim, nós vivemos, no caso, um país onde a carga tributária é altíssima. Então se você traz esse benefício para o cliente, essa recuperação, né? Você diminui, né, esse imposto que o cliente está pagando, você consegue gerar esse fluxo de caixa e às vezes o cliente consegue até uma respirada melhor, né, no seu mês ali, às vezes, né, apurou alguma coisa e você consegue trazer esse benefício para o cliente vai com certeza ficar satisfeito, né? O governo não reclamará se você pagar mais. Então, qual é o problema que acontece das empresas estar pagando imposto a mais? Justamente porque para o governo, se você pagar mais para ele, é até melhor que ele está arrecadando. Então, a obrigação do cliente fazer esse controle, né? Quando for fazer a apuração da sua empresa e for pagar corretamente, né? Fazer a apuração, tudo organizado. Então, isso é um dever do cliente, né? Do cliente, do seu contador, é o dever deles. Então, o governo ele não quer estar no meio. Problema, assim, se você começar, quando for pagar ou pedir a restituição a mais do que o valor que seria devido, que você pagou a mais, né? Por exemplo, você pagou lá R$5.000 a mais no mês, o governo, e você ir lá pedir 10 mil, aí, às vezes, né, com certeza o governo, a Receita vai conseguir vir atrás, porque aí ele vai cruzar os dados, mas o governo não vai se preocupar se você pagar mais. Então, essa é a preocupação do cliente, e aí onde a gente entra para trabalhar juntamente com o cliente, gerar essa economia, e aí a gente consegue ter um retorno financeiro para a gente também. Então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, os parceiros que estão nos assistindo, pode mandar no grupo, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, que aí a gente consegue tirar essas dúvidas, né, pelo grupo, ou gravar um próximo vídeo, a gente consegue tá fazendo tirar essas dúvidas de vocês, tá? Eu espero que eu consiga ter passado para vocês a ideia desses produtos monofásicos, né, a forma que você pode estar usando de argumento com o cliente, né, a forma que você consegue restituir e os benefícios que isso traz tanto para o cliente e como para você que está aí trabalhando, né, como algo de receita para você, tá? Então agradeço a atenção de vocês. E qualquer dúvida que os parceiros nossos que estão assistindo tiver, pode entrar em contato no nosso grupo lá do WhatsApp e tirar suas dúvidas, tá? Agradeço a todos, forte abraço.